Meu nome é Bernardo Bagnoli e vou apresentar a iniciação tecnológica, cujo tema é a caracterização das propriedades microestruturais do ferro purilado pelo método não destrutivo ruído magnético Barkhausen, sob a orientação do professor Lucas Benini. Esse trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade de aplicação do ensaio não destrutivo ruído magnético Barkhausen para a caracterização microestrutural de um componente estrutural de uma ponte brasileira de ferro purilado em operação há mais de 100 anos. O ferro é o quarto elemento mais abundante na superfície da Terra. Utilizado pelo homem desde a pré-história, trouxe o início da Idade do Ferro por volta de 1200 a.C., caracterizada pela substituição em grande escala do cobre pelo ferro em ferramentas, armas e outros implementos. Sua produção era realizada em pequenos fornos desenvolvidos durante a Idade do Bronze, cujas temperaturas não eram suficientemente altas para fundir o ferro e apenas o tornava maleável, sendo necessário forjá-lo em seguida. O processo era repetido diversas vezes para que se removesse a maior quantidade de escória possível, resultando em um processo caro, demorado, com muito esforço manual e muito gás de madeira como combustível. Esse processo se manteve praticamente inalterado durante séculos. Os primeiros vestígios de altos fornos com carvão como material combustível datam dos séculos XV e XVI. A partir dessa data foi possível produzir ferro gusa, que é o produto obtido diretamente do alto forno, sem qualquer tratamento, resultando em uma rápida evolução das técnicas de produção de ferro. Com isso, no ano de 1784, durante a primeira Revolução Industrial, Henry Cort desenvolveu o processo puddling, cujo nome originou-se do termo em inglês to puddle, que significa mexer ou agitar, o que se baseava na descarbonatação do ferro fundido em um forno revérbero, no qual o agente oxidante era a própria atmosfera do forno. Os gases, através da reverberação, entravam em contato com o material a ser fundido, auxiliando em seu aquecimento e diminuindo o tempo de fabricação do produto. Nesse forno, o carvão queimava próximo a uma parede baixa, como se pode observar no item A da figura. Por ser queimado isoladamente da matéria-prima, permitia substituir o carvão de madeira por carvão mineral, sem contaminar essa língua fundida, tendo isso como vantagem em relação ao processo em fornalhas abertas até então utilizado. Do outro lado desta parede, em B, se encontrava o leito do metal fundido de ferro gusa. A janela em C permitia que a matéria-prima ficasse à vista dos pudladores. Era através dela que inseriam o ferro e, após sua fusão, conseguiam agitar a mistura e remover as escórias. Oposto à fornalha, encontra-se a chaminé D, cuja principal função era guiar os gases quentes do forno sobre o ferro fundido, aquecendo ainda mais e possibilitando a reação de descarbonatação do produto e oxidando as impurezas presentes na superfície do ferro, em estado pastoso, como o silício e o fósforo, gerando desse modo escórias que eram então removidas pelos operários, mas não completamente. O processo de puddlagem passou por uma melhora significativa ao longo do tempo. A principal delas foi a substituição do fundo de forno de sílica por um novo dióxido de ferro, realizada por Joseph Hall nas primeiras décadas do século XIX. Tal mudança fez com que a oxidação do carbono ocorresse não só pelo oxigênio da atmosfera do forno, mas também pelo óxido de ferro da nova superfície, removendo o carbono mais rapidamente do ferro fundido e facilitando o trabalho dos operários. Esse novo processo foi nomeado como wet puddling e era muito mais eficiente que o anterior, conhecido como dry puddling. As estruturas de ferro purilado possuem um teor de carbono mais baixo e uma ductilidade mais alta em relação ao ferro fundido, o que tornou possível o forjamento na produção das peças. Por se provarem seguras e economicamente viáveis, as estruturas de ferro purilado se tornaram mais populares entre 1850 e 1890, em construções que existem até os dias de hoje, como a Ponte Luís I, em Portugal, e a Torre Eiffel, na França. Na literatura, é ressaltado que o processo de degradação microestrutural ocorre com mais intensidade em materiais centenários, como o ferro purilado. Este processo é caracterizado pela decomposição da perlita em ferrita e carbonetos e da separação de nitratos e carbonetos dentro e nos contornos de grão, alterando as propriedades mecânicas do material. Conforme apontado, o ferro purilado possui uma baixa concentração de carbono, tipicamente inferior a 0,1%, com uma elevada presença de elementos indesejáveis e alta anisotropia. Sua microestrutura é bastante heterogênea, com grãos de ferrita bastante diferenciados e inclusões de escória, sulfetos e dióxidos. Essas inclusões não metálicas se devem ao seu processo de fabricação, que não prevenia a contaminação do material. O ferro purilado foi o primeiro material a ser utilizado em larga escala na fabricação de estruturas, em consequência dos benefícios ao mercado em termos de volume de produção e preço. Nesse contexto, o advento do processo de Bessemer introduziu o aço no mercado. O aço produzido naquela época, conhecido como mild steel, era considerado equivalente ao ferro forjado, porém sem inclusões de escórias, apresentando um menor teor de fósforo e um maior teor de silício e manganês em solução sólida nos grãos ferríticos.
Com a evolução dessa nova técnica de produção, novos regulamentos foram criados exigindo um controle e padronização do teor de carbono e de elementos como fósforo, silício e enxofre, além da padronização dos limites de resistência e de escoamento do material. O aço, portanto, tomou o lugar do ferro pudrado, que passou a não ser mais fabricado. Nos materiais ferromagnéticos, há grandes volumes de átomos nos quais os momentos magnéticos estão alinhados de acordo com uma direção de magnetização espontânea, conhecidas como domínios magnéticos. No caso de não haver uma magnetização externa ou residual, os domínios estão orientados aleatoriamente, de modo que a soma de todos os momentos magnéticos é igual a zero. A direção preferencial de magnetização varia em um mesmo material de acordo com as características da estrutura cristalina. Portanto, a direção de alinhamento dos momentos magnéticos varia de domínio para domínio. Entre domínios opostos, existem regiões de transições contínuas, denominadas paredes de domínio, nas quais os momentos giram de acordo com a direção de domínio magnético adjacente. O processo de magnetização e a movimentação de paredes associadas são afetados pela presença de tensões e defeitos na estrutura cristalina do material. Esses defeitos atuam como barreiras na movimentação das paredes de domínio e são conhecidos como pontos de ancoragem, que, quando encontrados, requerem uma maior energia para que as paredes de domínio se movimentem e os ultrapassem. Em seguida, a parede se movimenta rapidamente até que novamente fica ancorada em um novo defeito. Essa característica mostra a natureza descontínua do processo, que é composto por pequenos saltos produzidos pelas movimentações das paredes de domínio ao superar os pontos de ancoragem. Esses saltos produzem um fenômeno magnético chamado de efeito de Barkhausen. Esse fenômeno de mudanças descontínuas na densidade de um fluxo de um material ferromagnético quando submetido a um campo magnético variável foi observado inicialmente pelo professor alemão Henrik Barkhausen em 1919. Ele descobriu que, durante a magnetização de uma barra de ferro, pulsos de tensão elétrica de curta duração são induzidos em uma bobina enrolada em torno da barra. Esses pulsos foram detectados como cliques audíveis em um alto-falante. Quando o processo se aproxima da saturação magnética, o movimento dessas paredes cessa. Sob a ação de um campo magnético aplicado, as direções e orientações dos diferentes domínios começam a se alinhar até que seja estabelecido um estágio de domínio único, caracterizado por uma direção e um sentido de magnetização. Esse alinhamento ocorre por meio da movimentação das paredes de domínio de forma descontínua, induzindo pequenas variações de densidade de fluxo magnético, o que pode ser medido por um sensor. Os pulsos de fluxo magnético gerados provocam pulsos de corrente elétrica, que juntos dão origem ao sinal conhecido como ruído magnético Barkhausen. A figura ilustra um esquema simplificado de um ciclo de esterese magnética, mostrando que, na verdade, a curva gerada não é contínua, e sim formada por pequenos saltos devido ao ruído magnético Barkhausen. O sistema de medidas RMB clássico é constituído de um eletroímã que produz o campo magnético e de uma bobina leitora que detecta o sinal. A magnetização do eletroímã, localizado na superfície de uma amostra ferromagnética, é gerada por meio de uma onda senoidal que passa por um amplificador de corrente. A magnetização alternante, tipicamente com frequência entre 1 e 50 Hz, gera mudanças na estrutura magnética do material, gerando transientes magnéticos, os quais são captados na superfície pela bobina leitora. Depois, esse sinal pode ser processado e analisado. O ruído magnético Barkhausen é significativamente influenciado por fatores como presença de poeiras, impurezas, inclusões e defeitos da rede cristalina, a dureza do material e a presença de tensões residuais. Por se tratar de um ensaio não destrutivo, ele caracteriza o material sem destruí-lo ou danificá-lo. As amostras utilizadas foram extraídas de material de uma estrutura de ponte brasileira, cujo início da construção data do período de 1864-65. Disponibilizado pelo Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense. A partir do material disponibilizado, dividiu-se a amostra em 3 partes de 2 diferentes perfis, um em formato de L e 2 em formato de placa. Mediante um cálculo de superfície dessas placas menores, determinou-se um total máximo de 12 pequenas amostras, sendo 6 delas retiradas na direção transversal e 6 na direção longitudinal ao sentido de laminação. As amostras foram preparadas utilizando os processos de fresamento e torneamento, com auxílio dos técnicos do Laboratório de Tecnologias Mecânicas da UF. Para a retirada das medidas RMB, é necessário que a amostra possua um acabamento superficial adequado. Deste modo, todas as peças passaram pela finalização e retificação plana, tendo em vista o alto grau de oxidação ao ar do ferro pudrado, e visando a longevidade da peça e manutenção da superfície para a posterior tomada de dados via RMB. Todo o conjunto foi submetido ao banho de óleo e armazenado em um local adequado. Após a finalização da preparação das amostras, foi possível já retirar as primeiras medições RMB que visam configurar a microestrutura prévia. Em um primeiro momento, as peças foram encaminhadas ao Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, o LEND, e foi realizado ensaio em 2 frequências, de 10 e 50 Hz. Em cada amostra, foram realizadas 2 medidas em um maquinário não comercial e calculada a média entre elas, para uma menor dispersão de resultados.
sendo possível determinar os valores finais para a primeira leva de medições. Após a primeira tomada de medidas, foram realizados tratamentos térmicos para os perfis, traçados a partir do diagrama de fases do material, com auxílio de professores e técnicos do Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos. Desta forma, foram definidas as temperaturas de 500, 600, 800, 850, 900 e 950 graus Celsius. Em seguida, as amostras prosseguiram para o laboratório de ensaios mecânicos e foram submetidas ao forno para tratamentos térmicos a vácuo, com injeção do gás argônio. Amostras de diferentes perfis foram tratadas aos pares por 2 horas, seguidas de resfriamento a ar. Por questões de prevenção e cuidado, a temperatura no forno foi configurada de 200 em 200 graus Celsius. Após realizados os tratamentos térmicos, as amostras foram encaminhadas novamente ao LEND para serem submetidas à segunda análise RMB. Como na primeira análise, foram retiradas 2 medidas para cada amostra e calculadas as médias do valor RMS para frequências de 10 e 50 Hz. Para realizar uma interpretação e correlação entre os resultados obtidos, foram realizados ensaios para análise de tensões residuais e dureza das amostras. O primeiro foi realizado no Laboratório de Análise de Tensões do Departamento de Engenharia Mecânica da UF, utilizando o analisador de tensões X-Stress 3000 da StressTech, pela técnica de difração de raio-x com o método seno quadrado de Psy. Para o ensaio de dureza, foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos utilizando o durômetro HPO 250. O ensaio escolhido foi o de dureza Vickers. Para facilitar a análise de resultados, manteremos a nomenclatura das amostras durante todo o processo. Elas foram nomeadas conforme a temperatura de tratamento térmico e sua respectiva direção de laminação, sendo as amostras 1 na direção transversal de laminação e as amostras 2 na direção longitudinal. Na análise prévia de RMB, as amostras que se destacaram com maiores sinais foram as amostras 600, 800 e 900 graus na direção 2. Já as que se mostraram com menores sinais foram as amostras de 500, 850 e 900 graus na direção 1. Pode-se destacar que entre as amostras que tiveram maiores sinais, todas eram no mesmo sentido de laminação, o sentido transversal. Já as que obtiveram menores sinais eram no sentido longitudinal de laminação. Na análise de RMB realizada após os tratamentos térmicos, é possível destacar a princípio que houve uma queda na medição de todas as amostras, associado ao aumento do tamanho de grão e à mudança de dureza. Para as amostras do sentido transversal, os maiores valores de sinal foram obtidos nas temperaturas a partir de 800 graus Celsius. Já nas amostras longitudinais, esse pico de sinal foi obtido em uma faixa muito menor, apenas nas temperaturas de 850 e 900 graus Celsius. Analisando os resultados obtidos na tensometria, é possível observar que todas as amostras apresentaram tensões residuais compressivas, sendo que as amostras na direção transversal se mostraram, na maioria das vezes, com mais tensões do que as na direção longitudinal, exceto nas amostras a 800 e 950 graus Celsius, sendo nesta última a maior tensão e a maior diferença entre as tensões nas respectivas direções. Já na análise de dureza, as amostras que apresentaram maior valor entre as do grupo transversal foram as tratadas a 500 e 800 graus Celsius. Já as do grupo longitudinal foram as tratadas a 800 e 950 graus Celsius. Analisando os resultados obtidos de forma correlacionada, não é possível encontrar um padrão de forma bem definida, se mostrando necessária uma análise microscópica, a fim de caracterizar essas amostras de forma mais precisa. Aqui se encontram as referências utilizadas no respectivo trabalho. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao professor Lucas Benini e a todos os professores e técnicos que me auxiliaram durante todo o trabalho. Muito obrigado.